E eu imagino que quando você entra ali no satanismo, independente de que seja, você acaba mexendo com uma espiritualidade ali. Sim. A sua relação com uma espiritualidade e você vai se tornando mais sensível. Exato. E aí, essa é a pergunta. Você deve ter se sensibilizado para poder falar com, vamos dizer assim, demônios e tal, e depois essa mesma sensibilidade que você acabou trabalhando para conseguir ouvir Deus ou para conseguir ver o anjo, porque imagino que seja uma sensibilidade muito complexa e sofisticada para você chegar nesse nível para ver e para ter essa comunicação. Sim, sim. A pergunta mais direta é o seguinte: como que você ouve ou você fala? Você procura e você ouve Deus, por exemplo? Ou Deus vem e fala com você? E como você consegue distinguir que aquilo que está sendo falado é realmente Deus e não é você mesmo não é da tentando minha cabeça. se acalmar? Essa é a grande dificuldade, né? Sim, existe essa simbiose dentro do satanismo, que você aprende, digamos, técnicas, né? É como se você se tornasse, entre aspas, tá? Um médium, tá? Entre aspas. Um médium capaz de se conectar com esse mundo espiritual. Aí, quando eu me converti, não foi da noite para o dia também, né? Foi um outro processo, uma outra pegada. E teve uma vez na minha vida que eu precisava muito ouvir a voz de Deus. Sabe, chega aquele momento da sua vida que você não pode errar? Sabe, tem situações, puta, se eu errar, eu vou me estrepar. Se eu tomar essa decisão errada, né, esse caminho errado, tô lascado. Então, eu comecei a orar a Deus, para Deus, eu preciso ouvir tua voz. Eu orei por 10 meses, toda noite, 10 meses, noite adentro, não a noite inteira, mas umas 3 horas por noite. Toda noite eu orava, que eu aproveitava o silêncio. Deus, quero ouvir tua voz, me deixa ouvir tua voz, quero ouvir tua voz. Foi quase um mantra, né? E mais tarde disso eu fiquei sabendo que o Paul Washer fez isso também por menos tempo, por 8 ou 9 meses, né? Também durou uns 10. E aí houve um dia, né, depois desses 10 meses, que me deu a impressão de que meus ouvidos destaparam, como se eles estivessem tapados e destaparam. E eu passei a ouvir melhor a voz de Deus. Sabe, a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do pastor. Então, se é uma voz que não pertence a Deus, né, você tem essa sensibilidade de saber, não vem de Deus isso daqui. Né? Vem da minha alma, vem da minha vontade, né? vem de alguma outra coisa, menos de Deus. Né? Mas quando você aprende a ouvir a voz do pastor, você tem certeza que aquilo é a voz de Deus. Então, eu passei a ouvir essa voz em algumas ocasiões, não é sempre. Às vezes Deus fala sem eu falar nada, né? Às vezes eu peço e busco e recebo ou não recebo, né? Não é uma coisa assim engessada, né? É livre. Às vezes eu pergunto uma coisa, às vezes Deus, no meu entender, Deus acha que naquele momento eu não preciso saber daquilo, ou naquele momento eu não devo saber aquela informação, né? Eu lembro quando eu perdi meu filho, né? Eu perguntei muito para Deus, por quê? Porque eu não escutei. Durante muito tempo eu não escutei, né? Depois de muito tempo, depois de mais de um ano e meio, né? Tem 2 anos e pouco, né? Que eu escutei a voz de Deus. Olha, calma, Ele está comigo, está tudo bem. Foi um livramento para a vida dele, né? Ele ia ter um fim pior, né? Eu enxergo o que você não enxerga, né? Ele ia ter um fim pior. Né? Não ia ser bom para ele. Tinha coisas na vida dele que iam acontecer mediante escolhas dele e que poderia ter um fim pior. Né? E aquilo me trouxe uma paz, uma serenidade inigualável. Até tem o diário dele, né, no meu portal, www.danielmastral.com.br. Pode baixar de graça ali. Tem um relato dele mesmo, tem um relato de mãe, minha esposa é médica, então ela deu todo um aparato médico, né? E tem o meu relato meu, teológico. Né? Porque tem gente que acha que o suicida vai para o inferno, por exemplo, né? Mas Sansão se suicidou e está entre os heróis da fé, né? Ele foi homicídio e suicida, né? Saul se suicidou e não está nada escrito que ele foi para o inferno. Então, a gente tem muito essa tendência de julgar as pessoas, de julgar os atos, de se colocar na posição de Deus. E quando você se coloca na posição de Deus, você se coloca na posição do diabo, porque o diabo quis ser Deus.
né? Ele quis ser como Deus. Então você quer ser como Deus também. Você quer julgar, você quer sentenciar e quer condenar. Só que não foi dada essa chancela para a igreja. A igreja tem a missão aqui é ir de levar o evangelho a todos os povos, você amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. É isso, só isso. Não está escrito julgar. Se você é um julgador, você não é digno de entrar no reino dos céus. Então você vai passar uma temporada no inferno. Né? Não a eternidade, mas uma temporada. Né? Esse eu nunca tinha ouvido, sabia? Esse negócio de ser uma... Porque pra mim sempre foi pro inferno é a passagem só de ida, Já cara. era, não né? tem Não, eu não volta. consigo imaginar, é incompatível com o amor de Deus. Se Deus é amor, por que ele vai te... Você que é pai, ou né, alguém que é pai, você é pai, né? Você também é? Não. Então você pega, imagina só, seu filho fez uma bobagem, né? Aí você pega, vai trancafiá-lo numa cela para o resto da vida, da eternidade, pressupondo que ele morresse e o espírito dele ficasse ainda naquela cela. É impossível, é impossível.